Eu gostaria de dar boas-vindas a todos aqui os participantes. Nós vamos então ter mais um encontro virtual patrocinado, promovido pela SBPT. Nesse momento, eu aproveito para agradecer aos patrocinadores dessas atividades, os laboratórios Behring, AstraZeneca, Sanofi e Chiesi. É com muita alegria que nós vamos ter uma atividade voltada para pediatras e para pneumologistas pediatras. Importante lembrar que no próximo dia 27 nós estaremos então celebrando o Dia do Pediatra. Então, aproveito para parabenizar esses profissionais que dedicam suas vidas a cuidar das nossas crianças e teremos a oportunidade de discutir temas de grande relevância na nossa prática, que são as infecções respiratórias, quer seja aquelas de causa viral ou de causas bacterianas. E nessa atividade, então, eu vou ter o prazer e a honra de contar com duas colegas e amigas, colaboradoras juntamente comigo no Departamento de Pneumologia da de Pneumologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Então, nós teremos a participação da professora Lídia Alice, que ela é mestre e doutora em pediatria pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e também a professora Lídia é chefe do Serviço de Pediatria e de Pneumologia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, e também coordena o setor de ensino e pesquisa da Santa Casa. Boa noite a todos, um prazer estar aqui, Edna, Magali, é sempre uma alegria a gente poder estar junto, é sempre uma festa, né? E é um prazer estar aqui falando de um negócio que tem nos afligido tanto, né? Então, eu vou convidar também a professora, eu gostaria também de apresentar a professora Magali, que é pneumopediatra especialista em sono. Edna, ela já tinha começado a se apresentar. Ah, A gente desculpa, é porque eu aproveitou caí. esse intervalo, Se como apresenta, Magali. pediatras que também nós somos, isso, fomos já, então, né, nos apresentando e conversando, e é uma honra estar com duas grandes, queridas, super profissionais colegas como a Edna e a Lídia aqui nesse meeting virtual. Então, vamos falar sobre quadros, infecções respiratórias nas crianças, né, e vamos falar sobre a nossa área de via aérea inferior que nós tanto amamos e tão prevalente nessa época como a doutora Lídia falou. Edna, com você. Não, eu passo então a palavra para a professora Lídia para fazer sua apresentação. E obrigada a vocês por estarmos juntos aqui e a todos os participantes. Obrigada mais uma vez. Então, gente, nós vamos falar então das doenças respiratórias, das vias aéreas inferiores. Eu vou me concentrar nas doenças virais, né? E é a bronquiolite viral aguda, que sempre foi uma preocupação muito grande para o pediatra, passou nos últimos tempos a ser um verdadeiro pesadelo para nós, né? As infecções passaram a ser muito graves, né? E não foi aqui, né? A gente vai ter oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Isso ocorreu no mundo todo, né? Independente da região do mundo, da época do ano, foram fenômenos bastante, vamos dizer assim, incomuns que ocorreram, né? Porque são vírus que costumam ter uma sazonalidade bem demarcada e os episódios aconteceram sem respeitar a sazonalidade. E existem algumas teorias que eu vou compartilhar com vocês depois, né? Para que a gente possa discutir um pouco sobre o que realmente aconteceu. A gente fez uma apresentação aqui um pouquinho diferente dos outras pneumolives, porque a gente queria muito que todo mundo participasse, né? Então, a gente vai contar com a participação de vocês para que isso seja mais rico. Então, vamos lá. Vamos lembrar que as infecções virais para crianças menores que um ano, elas têm uma alta morbimortalidade, né? É a principal causa de internações em crianças, né? Em especial nos menores que 5 anos, e
existem alguns vírus, como o sincicial respiratório rinovírus, que estão muito associados à sibilância e têm uma relação quase promíscua com a evolução para asma posteriormente, né? Os dois vírus que eu citei são os mais frequentes, né? E tem uma relação muito estreita com os sintomas de alergia e evolução posterior para alergia. Ocorreu um fenômeno muito interessante durante a pandemia, que foi a redução da prevalência desses vírus, devido ao isolamento social e ao uso de medidas de proteção facial, né? Então, isso fez com que houvesse uma redução bastante grande desses processos. Mas não se sabe por quê, até hoje, e desde que existem os primeiros relatos de bronquiolite, não existe um total conhecimento do motivo pelo qual algumas crianças evoluem com maior gravidade. Então, eu vou mostrar um casinho para vocês, para ilustrar o quadro clínico, né? Então, esse é um lactente de 3 meses de idade. Ele nasceu em outubro de 2021, portanto, em plena pandemia, né? Natural e procedente de Jardinópolis, que é uma cidade muito próxima a Ribeirão Preto. É um prematuro de 34 semanas, pesou 1.460 ao nascimento, mas não apresentou desconforto respiratório, ficou na UTI neonatal por 30 dias apenas para ganho de peso e não apresentou complicações. Então, não usou ventilação mecânica, não ficou no CPAP, correu tudo bem com essa criança durante o período que ela ficou lá. Depois de com 3 meses, ele começou, então, com um quadro de coriza hialina, que, quando procurou o serviço, já ocorria há 4 dias, né? Esse quadro foi em janeiro, para vocês terem uma ideia, né, de como dessa alteração da sazonalidade. Era uma criança que apresentava uma tosse seca e cansaço para mamar, foram os primeiros sinais que a mãe notou após o aparecimento da coriza. No terceiro dia de evolução, apareceu dispneia e sibilância, e esses quadros foram se agravando, tanto a dispneia quanto a sibilância. No quarto dia, essa criança passou a ficar gemente, irritado, passou a apresentar recusa total da alimentação. Como hoje virou moda, né? Depois da Covid, isso aí virou uma febre. A mãe tinha um oxímetro em casa e trouxe já com a informação que a saturação de oxigênio dessa criança estava por volta de 90%. O irmão de 3 anos e o pai estavam resfriados. Quem começou com resfriado foi o pai. E ela chegou para a gente com esse que vocês estão cansados. Antes da cerveja vai ficar assim. Tá? A gente observa, então, a tiragem, né, subcostal, a gente vê também uma tiragem intercostal, que está mais difícil de perceber, porque a criança está muito irritada, né, muito agitada. A gente percebe um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, então, uma criança que apresenta uma hiperinsuflação, e esses sinais de dispneia, uma irritabilidade muito intensa, vocês perceberam? É uma criança que a mãe e o pai ficavam tentando o tempo todo dar chupeta para ele, e ele não conseguia parar de chorar, né? E essa criança, ela foi internada no nosso serviço, né, com esse quadro de bronquiolite, bastante grave, né? E vamos para o próximo. Essas eram as imagens radiológicas dessa criança, onde a gente pode observar uma retificação de costelas, né? De arcos costais, uma hiperinsuflação acentuada, a gente observa até uma hérnia de pulmão no intercosto, né? Mostrando que o pulmão parecia que ia explodir para fora desse tórax, né? Com um aumento da quantidade de ar na região anterior ao coração, aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, e essa criança evoluiu com bastante gravidade, necessitou ser encaminhada para um serviço de terapia intensiva, e lá, essa criança, foram realizadas as pesquisas para vírus, a gente não faz painel viral, mas foi pedido para influenza, Covid, vírus sincicial e rinovírus, e foi positiva para o rinovírus.
Essa criança evoluiu com uma piora. No início, ela foi colocada em máscara, evoluiu para a CPAP e depois para a ventilação mecânica, tendo ficado 10 dias nessa modalidade. Mas essa criança apresentou um quadro de crise convulsiva durante esse período na UTI, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e demorou muito para sair do oxigênio depois desse processo e não parou de chiar. Essa criança não parou de apresentar uma sibilância grave, mantida, contínua, e depois de alguns meses em segmento, nós tivemos a oportunidade de realizar a tomografia dessa criança, que mostrava as imagens que a gente vê ao lado, né, em que a gente vê um padrão de hipoatenuação mosaico, né, e um pulmão direito muito preto, com uma área de hiperinsuflação bastante acentuada, né? Então, uma síndrome de Sawyer-James-McLeod, mostrando a evolução para a doença de pequenas vias aéreas e para a bronquiolite obliterante. Mostrando, claro, que essa criança era um grupo de risco, porque ele era prematuro, mas ele não era uma criança que apresentava displasia bronquopulmonar, não apresentou, não teve ventilação mecânica, foi um menino que tinha tudo para evoluir bem, mas talvez por ser prematuro e por a gente ter tido esse contato com esse vírus extremamente agressivo durante o processo aí durante o primeiro período de lactente dessa criança, tá? Chama atenção esse quadro, essa crise convulsiva, e que acabou evoluindo para um quadro de parada cardiorrespiratória. Essa tem ocorrido com essa nova epidemia de vírus sincicial respiratório, algumas complicações neurológicas. Então, a gente precisa ficar atento, porque isso foi descrito em outros países também, tá? Associados ao vírus sincicial respiratório. Então, aqui mostrando uma evolução extremamente grave de uma bronquiolite viral aguda, que acabou evoluindo para uma complicação, bronquiolite obliterante, que é uma coisa que nós, pneumologistas pediátricos, vemos com uma certa frequência. E que eu acredito que depois desse aumento que nós tivemos na prevalência das doenças virais, nós vamos ter um aumento ainda maior. É importante a gente lembrar que o vírus sincicial é um vírus RNA, né? Então, o mecanismo dele é bastante parecido com o mecanismo do COVID, a não ser pela diferença de não se ligar ao receptor, é um receptor diferente, ele vai se ligar diretamente na membrana celular, né? E aqui vai jogar o seu material genético, né? E esse material genético vai ser transcrito e essa proteína, com a proteína P, proteína L, SH e N, que são proteínas de virulência e de infectividade desse vírus, essas proteínas vão ser liberadas para o ambiente, recobrindo um novo vírus. E esse vírus vai infectar novas células, que é o mecanismo que é habitualmente visto nas doenças virais do aparelho respiratório. É preciso lembrar que esse é um vírus que vai atingir 90% das crianças até os 2 anos de idade. Tanto ele como o rinovírus são muito importantes até essa idade, né? 40% dessas crianças que tiveram contato com o vírus sincicial vão evoluir para bronquiolite viral aguda. E desse grupo, 3% serão hospitalizados, né? Isso aí, e o que aconteceu durante a pandemia da Covid-19? Primeiro, houve uma queda da prevalência da bronquiolite viral aguda no mundo, tá? Estava havendo uma queda da prevalência de BVA no mundo até 2018. Então, a prevalência que no início da década era por volta de, né, não dessa década, mas da passada, que era por volta de 15%, 20%, foi caindo até níveis bem mais baixos um pouco antes da pandemia. Então, estava havendo uma queda da prevalência do vírus, né? Mas os casos que internavam já tinham um aumento de gravidade
e ocorriam mais em casos de comorbidades, como o caso dessa nossa criança, que era uma criança prematura. Então, antes de 2019, menos crianças estavam internando com bronquiolite viral, mas os casos que internavam eram casos mais graves, tá? Então, já era um fenômeno observado no mundo todo. E o que aconteceu na pandemia? Tá? Então, durante o período crítico da pandemia, houve uma redução de 99% da prevalência, tanto de sincicial como de influenza. E outro vírus que também caiu bastante era o metapneumovírus. Tá? E, assim, ocorreu no mundo todo, não dependeu da época do ano, não dependeu do hemisfério, mas isso ocorreu na Austrália, Nova Zelândia, na Europa, em vários países, Itália, França, na África do Sul, na América do Sul, na França, no Reino Unido, todos os países registraram uma queda absurda do vírus sincicial e do influenza. Não houve redução detectada do rinovírus, tá? E o que aconteceu no fim da pandemia, ou na Europa, em vários países do mundo, as crianças ficaram fora da escola por um período curto, tá? Logo elas voltaram para a escola, mas os adultos permaneceram usando máscaras, tá? Então, o que aconteceu? Mesmo as crianças tendo voltado para a escola, não ocorreram as infecções virais. Essas infecções virais só voltaram a ocorrer na hora que os adultos tiraram as máscaras. Então, começou-se a se pensar que não eram as crianças que eram os transmissores do vírus sincicial respiratório, mas eram os adultos. Que os adultos conservavam esse vírus na sua faringe, eles eram portadores desse vírus e eles é que levavam esses vírus para as crianças. Então, hoje, esse é o estado da arte em relação a esse tipo de vírus. Não são as crianças que levam. Lembra, no começo da pandemia, a gente chegou a ver que existia uma ideia de que as crianças iam levar a infecção para os avós, então por isso que as escolas foram fechadas. Não sei se vocês se lembram disso, mas não parece que é isso que acontece na prática. Parece que os adultos é que são os reservatórios para esses vírus. Tá certo? Então, eu vou parar um pouquinho de compartilhar minha tela e vou abrir para a nossa coordenadora porque tem mais algumas coisas que eu queria passar, mas eu vou abrir para que o pessoal possa perguntar nesse momento. Aí, se existe, vou abrir para a professora Edna, vou abrir para a minha querida amiga Magali, e vamos abrir para quem está assistindo, para ver se nesse momento tem alguma pergunta, tem algum questionamento que seja importante para a gente conversar. É, Lídia, Oi. Acho que a Edna deu uma É, travada. deu uma travada, eu Não, não estou ouvindo. Você conseguiu olhar o QA aí, Magali? Você tem alguma não, acho que só coisa? a Edna tem. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar Algumas uma questões. olhada. Aqui não tem nenhuma aberta para mim aparecendo por enquanto, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, Lídia, sobre esses quadros de gravidade, né? As nossas UTIs lotadas ano passado, este Todas. ano, crianças, bebês muito pequenos, né? Às vezes recém-nascidos. Nós, inclusive, esse ano tivemos internações na UTI neonatal de quadros agudos de bronquiolite, né? Então, e bebês, Muitos. claro, né? Por sua faixa etária pequena, uma chance de evolução de quadro grave grande, né? Então, queria que você falasse como é que está sendo a experiência aí em Ribeirão com vocês, com esses nenês mais graves.
Então, Magali, isso é uma coisa que a gente até já tinha comentado antes, né? Que a gente ouvia muito dizer que aí no Sul, o pessoal, nossa, põe um monte de criança na UTI, e que num único dia colocava 4 crianças na UTI, e a gente achava aquilo fora do comum, porque por ser muito quente aqui e não haver uma separação muito grande entre inverno e verão, a gente quase não colocava a criança em UTI com bronquiolite viral. A bronquiolite vinha, a gente fazia aquelas medidas ali, que seja quase nada, né? E a criança evoluía muito bem e acabava tendo alta. Esse ano foi assustador o número de crianças que nós colocamos em ventilação não invasiva e em catéter de alto fluxo em enfermaria, porque não existia mais leito de UTI. Não tinha UTI nem hospital particular. Então, nós vimos casos gravíssimos durante esse período, combinando com o que aconteceu no mundo inteiro. Todo mundo viu casos graves. E vírus sincicial em janeiro, esse caso aí que eu trouxe para vocês, que foi um caso emblemático, porque evoluiu para bronquiolite obliterante muito cedo, né? Você vê que tem uma hiperinsuflação acentuada, um síndrome do pulmão hiperlucente unilateral bem evidente, com um padrão de atenuação em mosaico à esquerda muito evidente. Aquilo ainda não tinha os 60 dias de sibilância para já ter aquele quadro. Então, foram quadros graves e que evoluíram com uma gravidade fora do comum, né? Que a gente realmente não estava acostumado a ver aqui. A gente via quadros bronquiolite leves, mesmo vírus sincicial muito leves. Eu Eu acho peço que a gente desculpas, pode pode falar, seguir, Magal. Edna. Não, eu peço desculpas que eu estou tendo problema com a minha internet, então toda hora eu caio. É, Mas sem problemas, a Lídia, gente tá conduzindo aqui. Vai tá. perguntando. Eu peço que como eu estou com o celular, Magali, se você puder, vocês olharem se chegaram questões. Enquanto isso, eu acho que realmente, Lídia, isso tem sido descrito no mundo inteiro, né? Essa mudança no perfil. No perfil. E vocês poderiam comentar sobre as possíveis teorias para esse comportamento tão agressivo, não só dos vírus, como das bactérias, das infecções bacterianas também, que tem se descrito uma maior agressividade. Acho que seria Deixa interessante a gente. isso. Antes de eu responder a sua pergunta, tem uma pergunta no QA do nosso querido Luiz Vicente, nosso chefe, né? Nosso coordenador Uhum. do Comitê de Pneumologia Pediátrica da SBPT, e que ele está perguntando um negócio que eu achei muito interessante. Depois eu vou colocar minha posição em relação à sua pergunta, mas ele perguntou se a gente não viu crianças mais velhas com quadros de bronquiolite graves, tá? Muitos, eu vi muitos casos de crianças que a gente já não via mais com bronquiolite viral aguda, crianças com 2 anos, crianças com 3 anos, com quadro típico de bronquiolite viral aguda, que era uma coisa que a gente não estava mais vendo, né? Que é uma faixa etária que a gente não via mais. Então, uma das teorias é isso que o Vic colocou, que é o fato dessas crianças não terem formado a sua imunidade, né? Então, isso é uma coisa muito importante. As crianças não tiveram oportunidade de formar a imunidade inata, né? Então, essas crianças ficaram totalmente desprotegidas, né? E aí, isso acabou levando a quadros mais graves em crianças mais velhas. A gente viu muito. E não fomos só nós, no mundo inteiro eles viram isso. Eu mostrei aí Chile, Reino Unido, né, Nova Zelândia, Austrália, todos os países observaram isso. Quadros mais frequentes, quadros mais graves, quadros em crianças maiores, e vou dizer mais, quadros em adultos. Hoje é uma coisa que a gente está vendo e que é os adultos com vírus sincicial respiratório.
caiu um paradigma, né, do que a gente aprendeu, que era dizer que vírus sincicial respiratório era até 2 anos só, depois esquece, vão ser outros vírus. Está havendo isolamento de vírus sincicial respiratório em pessoas de qualquer idade. E essa descoberta que eu acho que foi sensacional, que foi agora colocada, que eles observaram que esses adultos estavam sendo carreadores desse vírus sincicial. Agora, se eles também ficaram em home office e ficaram muito tempo afastados, eles também passaram a apresentar esses quadros mais graves de infecção viral e passaram a trazer para as crianças esses quadros, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que modificou muito essa questão, e um dos principais fatores é esse, o fato das crianças não terem ido na escola. Para desfazer o que muitos pediatras disseram durante muito tempo, é que a criança não devia ir na escola, está tendo infecção, não vai na escola. Na verdade, a pandemia mostrou para a gente exatamente o contrário, que a criança precisa ir para a escola para que ela forme a imunidade dela no prazo correto. Certo. Obrigada, Lídia. Eu posso fazer um Eu, comentário também acerca Claro. da pergunta do Luiz Vicente, dos comentários da Lídia. Sim, nós vimos também quadros de vírus sincicial, respiratório e outros vírus também, mas que a gente comumente vê em crianças menores, atingindo, acometendo, crianças mais velhas e com gravidade maior. Então, eu dei o exemplo inicialmente dos pequenininhos, dos considerados recém-nascidos, porque nos primeiros 30 dias, mas sim, crianças mais velhas também. E a sazonalidade aqui, a gente tem um predomínio na época de sazonalidade histórica, mas tem muito mais quadros em outras épocas do que tinham previamente. Logo que depois que diminuíram as restrições referentes à pandemia, isso para a África do Sul, para a Austrália, isso se viu com diversos vírus, influenza, com VSR, e a gente começou a ver, mas com o passar dos anos a gente vê escapes que aqui no Sul não é frequente de VSR, por exemplo, no verão. Claro, não com o predomínio que nós temos neste momento do ano, mas sim vemos esses escapes. E até como a gente vê bastante um pool de pacientes muito severos, isso que a doutora Lídia comentou, da gente ter que lançar mão de estratégias de suporte ventilatório, além da oxigenoterapia de baixo fluxo, como catéter nasal de alto fluxo, em outras unidades que não emergência e UTIs pediátricas ou até neonatais, como a gente está acostumado mais a utilizar nessas unidades de cuidados intensivos. E isso não é só aqui em Porto Alegre, no nosso hospital, no hospital da doutora Lídia, os grupos de outros países, especialmente europeus, da França, da Espanha, vêm falando sobre isso, a gente utilizar estratégias de suporte ventilatório como a cânula nasal de alto fluxo em unidades outras como enfermaria hospitalar. Então, a gente tem essa oportunidade de ventilação, que não é a oxigenoterapia de baixo fluxo, mas também não é a ventilação mecânica, e em outros cenários, para pacientes, para a gente tentar diminuir chance de necessidade de intubação e de insuficiência respiratória mais severa. isso. Eu acho que a gente poderia até aproveitar isso aí, Magali, isso que você comentou sobre tratamento, e vamos, não sei, acho que não teve mais nenhuma questão. Eu acho que seria interessante a gente trazer aqui uma reflexão sobre o que fazer nos pacientes com bronquiolite de um modo geral, porque eu acho que é uma das situações que mais causa ansiedade ao pediatra, né? Pela Aham, sua frequência e pela pouca disponibilidade de é, modalidades terapêuticas que possam abreviar, né, essa infecção, que costuma ter um curso próprio. Então, o que que a gente poderia discutir? Tem alguma novidade? Tem algo que a gente possa oferecer a essas crianças com bronquiolite? Ó, eu vou compartilhar minha tela de novo, até para mostrar um negócio aqui interessante. Vamos ver se eu acerto aqui. Se eu não acertar, o pessoal me ajuda. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, Vou começar o modo coloca no modo apresentação, apresentação. por favor, Estou Lídia. colocando. Pronto. Esse aqui foi exatamente isso que você falou, Magali, mostrando uma alteração que foi observada. Aqui, a gente começou, olha, vejam isso aqui, enquanto teve
o distanciamento. Então, isso aqui, a linha cinza aqui, contínua, é a COVID. Então, o que que a gente via? Primeiro, a gente via a detecção de vírus sincicial, né? No começo, quando fechou-se os indivíduos, né? Houve distanciamento social, uso de proteção. O que que aconteceu com o vírus sincicial? Acabou. Ele praticamente desapareceu. E quando a Covid caiu e passou a ficar nesse nível endêmico e tudo foi liberado, vejam o vírus sincicial aparecendo aqui novamente, independente da sazonalidade, tá? Então, isso aqui que você comentou foi visto não só por nós, e você no Rio Grande do Sul, eu em Ribeirão Preto, a Edna em Salvador, mas foi visto no mundo inteiro. Então, eu achei esse gráfico bem interessante para ilustrar o que você acabou de comentar com a gente. Agora, falando do tratamento, o que que nós temos de tratamento? Tá? Eu achei muito legal essa figura, né, desse Current Opinion Review, e agora de 2023, e exatamente sobre o tratamento da BVA, né? Então, a gente continua sem nenhum tratamento com ação comprovada para controle dessa doença, tá? A salina hipertônica, que a gente sempre usou, a gente usa com aquela esperança que ela vá funcionar, né? E o que acontece? Na verdade, os últimos trabalhos feitos com a salina mostraram resultados muito pouco, vamos dizer assim, com muito pouca evidência de melhora, tá? Os efeitos, não os últimos trabalhos realizados, os primeiros trabalhos que mostraram que poderia ter algum efeito, eram trabalhos, assim, bem antigos já. Nos recentes realizados, não se comprovou essa melhora, né? O salbutamol, a gente não deve usar, né? O salbutamol não comprova nenhuma eficácia, tanto ele como corticosteroides, mas nos estudos de meta-análise, nas revisões, já começam a aparecer alguns sinais de que, se for vírus sincicial respiratório, não, desculpa, se for rinovírus e se houver uma história familiar de atopia, pode ser tentado um trial com o salbutamol. Se houver resposta, ele pode ser mantido. Se não houver resposta, deve ser suspenso. Então, é uma coisa para você usar uma ou duas vezes. Caso haja resposta, pode ser mantido. Se não houver, deve ser suspenso. É o que mudou um pouco em relação aos anteriores, que se dizia que não devia usar nada em nenhuma situação. Adrenalina, ribavirin, e outras, até aqui a aromaterapia, né? Nenhum desses processos, adrenalina, nenhum desses se mostrou com um mínimo de resposta terapêutica mostrando eficácia. Eu acho que o grande tratamento para o vírus sincicial respiratório seria a prevenção. Então, o palivizumab, né, continua aí como uma excelente opção, né, para mais a indicação apenas em prematuros, né, é um anticorpo monoclonal que é extremamente caro e por isso não pode ser generalizado. Mas e além do que eles são 5 doses, né? Então está surgindo uma grande esperança que é o nirsevimab, né? É um outro anticorpo monoclonal que já tá com os estudos de fase 3 apresentados, né? E que mostrou uma excelente resposta e uma proteção durante toda a estação, com uma única dose. Então, isso pode ser muito interessante, e ele já mostrou também a mesma eficácia, tanto para crianças prematuras como crianças a termo. Tá? Então, isso é uma opção que está surgindo vamos dizer assim, com bastante força para se implantar, principalmente nos países, nos Estados Unidos, já foi liberado o nirsevimab, né? Já tem boa resposta e proteção com uma única dose. Então, acho que essa é uma novidade, uma boa novidade que a gente tem para apresentar. Em relação às vacinas, né?
O que falta ainda, né? Já está, os estudos já mostram, já está liberada a vacina contra o vírus sincicial respiratório, já foram realizados estudos de fase 3 e já foram liberadas as vacinas para vírus sincicial para idosos. Olha só a importância do vírus sincicial fora da faixa etária pediátrica, né? Eu tenho um colega que disse que ia assistir, falei, assista mesmo, que é pneumologista de adulto, e eu disse, assista mesmo, por quê? Provavelmente vocês vão passar a ver muitos casos de vírus sincicial em adultos e idosos. Então, nos Estados Unidos, já está liberada essa vacina para uso apenas em idosos, ainda não está liberado para crianças, tá? Então, para finalizar minha apresentação, eu diria que a gente vai precisar ainda estudar muito o comportamento viral nos próximos anos, né? E entender por que que esse vírus ocorreu fora da sazonalidade. Será que é a sazonalidade mesmo? Ou será que existe algum outro fator, tá? Estudos sobre o aumento do número, da gravidade dos vírus nos anos subsequentes. Nós aqui vimos muito isso, né? Nem todos os países, eu coloquei uma interrogação aqui, porque nem todos os países viram essa gravidade aumentada. Eles viram o vírus fora da sazonalidade, mas talvez não com esse aumento de gravidade. E principalmente a gente lembrar desse papel dos vírus no adoecimento do adulto e o do adulto na transmissão dos vírus em relação às epidemias para crianças. Basicamente, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Vamos passar para Magali. Lídia, Acho que antes de passar. Pois não? queria só antes fazer uma complementação, né? Que eu acho que você frisou bem a importância da prevenção naqueles casos indicados. Então, as crianças pré-termos ou as crianças com displasia broncopulmonar, inclusive pelo Ministério da Saúde, elas devem ser imunizadas com palivizumab até 2 anos, enquanto que o prematuro só no primeiro ano de vida. E também as crianças que têm cardiopatia hemodinamicamente instável, né? Então, acho que a mensagem que a gente deixa assim, realmente, cada profissional está atento a essas indicações, que é o que a gente, de fato, Lembrar, né? Lembrar que o prematuro precisa tomar o remédio, né? Que precisa tomar o anticorpo monoclonal, né? e está atento também a diferenças regionais, porque embora a gente tenha uma portaria do Ministério da Saúde, por exemplo, no nosso estado, as crianças que têm menos de 32 semanas, elas recebem, enquanto que pelo Ministério da Saúde seriam aquelas com menos de 28 semanas de vida, né, o prematuro. Então, acho que isso é importante. E por último, eu acho que na bronquiolite como um todo, porque isso é uma situação extremamente comum na nossa prática, é um momento de muito de haver uma conversa franca com a família, né, de explicar o curso da doença, porque isso frequentemente gera muita ansiedade por não termos uma medicação que vá resolver de forma súbita o problema, né? Então, acho que isso é também um exercício para nós pediatras de fazer. Mas muito obrigado, Lídia, foi excelente. Obrigada. E Tem algumas questões no QA aqui, até do meu amigo Pedro Wilson Pompeu, mas acho que a gente podia deixar para responder no final, né? pronto, passamos isso então. Então, muito obrigada e vamos então ter a apresentação de Maga. Antes de apresentar, eu gostaria de complementar em relação às imunizações para o VSR. Já tem estudos também mostrando de imunização materna para prevenção da doença no bebê. É muito interessante. Nós tivemos 4 sites no Brasil participando desse estudo de fase 3. Foi muito interessante. Já temos estudos encaminhados de fase 3 para também administração de vacina intranasal. Então, acho que temos um futuro que não é longe e promissor para outras estratégias também de imunização, além do palivizumab e do nicervimab, que como a doutora Lídia expôs, também tem vantagens, né, de aplicação, administração e até em relação a resultados em relação ao palivizumab. Bom, então, me coube aqui a gente apresentar um caso clínico e que ele vai servir, na verdade, como base para a nossa discussão de pneumonias
bacterianas. Então, eu vou apresentar um caso que ele vai servir de base, mas ele é real, ele aconteceu de fato, mas para ensejar essa discussão que é ampla, a gente poderia ficar só com os vírus aqui a noite toda se deliciando, mas vamos tentar também falar um pouquinho de pneumonias bacterianas e vamos, a partir de um caso clínico, poder discutir. Então, uma menina de 1 ano e 10 se apresentou na nossa emergência numa tarde do ano passado, com relato de tosse e secreção nasal há 20 dias, e nesse período ela já tinha desenvolvido otite média aguda à esquerda, já tinha usado amoxicilina, já tinha usado o esquema com cefaclor e vinha há 3 dias usando claritromicina. Há 2 dias ela vinha apresentando dor abdominal e fezes mais amolecidas, diarreicas e febre alta há 24 horas. Então ela chegou com essas múltiplas queixas. No exame físico era descrito como estando chorosa, irritada, com alteração otoscopia bilateral, sobretudo à esquerda, e ausculta pulmonar com roncos. E claro, com tudo isso, por onde que a gente começa? Só a otoscopia explica tudo? Claro que não, que a gente está numa mesa de pneumopediatria, e eu já disse que eu vou falar sobre pneumonia, mas um paciente com múltiplos uh, relatos de sinais e sintomas. Bom, ela fez exames laboratoriais, entre eles um hemograma, com 10,8 de hemoglobina, 14.700 leucócitos totais, com 14% de metamielócitos, 3% de bastões, 55% de segmentados, uma PCR de quase 7. E esse raio-x de tórax, que quando a gente olha, a gente vê uma opacidade na base esquerda, e quando a gente vê no perfil, a gente não enxerga aquele degradê, né, das costelas, enfim, a gente vê que a parte inferior fica mais opacificada, e se olhar também no anterior e no perfil, a gente vê um pouquinho do borramento da silhueta cardíaca, parece uma telectasiazinha, mas tem essa opacidade na base esquerda. E o que foi feito na emergência? Inicialmente, com o histórico daquelas múltiplos usos de antibiótico, a equipe decidiu por iniciar com piperacilina e tazobactam, e essa menina estava na emergência ainda aguardando o leito, quando, em cerca de 12 horas da permanência dela, desde a chegada, ela apresentou episódio de taquipneia, esforço respiratório, gemência e queda de saturação 89 e 90% em ar ambiente e foi novamente radiografada, com 12 horas de intervalo. Então, nós vemos um tórax esquerdo completamente opacificado, velado, com efeito de desvio de mediastino, né, que é a traqueia, a gente vê que está bem desviado, ou seja, não é por redução de volume, não é uma atelectasia, então uma opacidade, né? À esquerda, um hemitórax velado, consolidação, derrame, enfim, mas com desvio do mediastino. Foi solicitado, então, né? Aqui a gente faz com esse raio-x. Foi solicitado, então, uma ecografia de tórax, que já mostrou um volumoso derrame pleural com septos de intermeio, e inclusive nossa radiologista, nossa ecografista, na manhã daquele dia, fazendo a ecografia, já observou áreas de necrose. Naquele momento, na emergência, foi optado por trocar antibiótico terapia para vancomicina e cefepime. A menina, naquela noite, então, foi submetida a videopleuroscopia com liberação de fibrinas e travas e passagem de dreno no hemitórax esquerdo, e foi descrito como identificado grande quantidade de fibrina com loculações de líquido amarelo citrino, lobo inferior esquerdo com várias áreas de necrose totalmente consolidado. E essa menina foi, então, né, na nossa prática, a gente costuma, a criança que teve o tórax drenado, permanecer em UTI com analgesia, né, pela passagem de dreno de tórax, e acabou apresentando o seu último pico febril, que, claro, isso a gente sabe, né, posteriormente. E como ela vinha com essa queixa de sintomas por tempo prolongado e tinha quadros que familiares tiveram também sintomas de infecção respiratória viral, enfim, foi solicitada pesquisa de vírus em swab de nasofaringe. A gente tem um painel amplo por PCR e essa menina fez a codetecção de SARS-CoV-2, bocavírus e rinovírus. Tá? Nesse momento, pós-passagem de dreno de tórax, no segundo dia em que ela estava lá, então, saiu o parcial do líquido pleural, com proteína aumentada, glicose baixa, LDH aumentado. Até aquele momento, as hemoculturas e o bacterioscópico do líquido pleural não tinham identificação bacteriana, e aí foi ligado para o pneumopediatra e para a discussão da antibiótico terapia. A equipe da UTI não estava confortável com essa antibiótico terapia que estava no momento, que era vancomicina com cefepime, e perguntou a nossa opinião e também para
começarmos a acompanhar essa menina. E aí, pensando, né, no pneumococo, pensando que a menina teve uma otite, que secundariamente poderia ser um hemófilos ansubitíparo, que tem descrição no mundo de mais casos, enfim, né, e pensando nessa díade, vamos dizer assim, de otite e pneumonia, a gente optou por começar com ceftriaxona para a menina, para a cobertura desses agentes. A menina era previamente rígida, vacinas completas em rede privada, ou seja, incluindo a PCV13, e aí foi optado pela equipe, então, manter a menina com ceftriaxona. No terceiro dia, foi identificado, houve crescimento do pneumococo no material pleural e foi retirado o dreno de tórax, que ficou a um pouco menos de 48 horas, enquanto nós optamos por manter antibiótico terapia, não tínhamos o MIC, que 48 horas depois saiu com um MIC de 2, e como a menina estava evoluindo bem, nós optamos por durante a internação, mantê-la com ceftriaxona, mas deixar a amoxicilina para alta hospitalar e completar o esquema do tratamento antibiótico em domicílio com a amoxicilina. A menina já tinha previsto lá na UTI com dreno de tórax. Eu conhecendo a menina, a família me comunicou que estava de mudança para São Paulo. Então, naquele momento, obviamente, não era possível. Eles fizeram uma primeira avaliação pós-alta comigo e, posteriormente, com o colega em São Paulo, que solicitou dosagem de imunoglobulinas, anticorpos para o pneumococo e uma futura imagem. E o que aconteceu com essa menina? Nós encaminhamos o material dela pleural para análise acadêmica e foi identificado o sorotipo 19A, então, no material dessa menina, após a consulta com o pneumologista colega em São Paulo, e dentro dos exames que ele pediu, ele tinha pedido anticorpos para o pneumococo, e a gente observa uma alta titulação do 19A nessa dosagem sérica, né? Ou seja, quando foi solicitado nós não sabíamos, mas foi muito compatível com a nossa identificação. Então, eu vou parar por enquanto o caso, né? Que foi, de fato, o caso que eu queria apresentar para vocês, para a gente discutir e depois ficou aberta a perguntas, comentários e apresentações de alguns dados, se houver tempo. Muito obrigada, Magá. Um caso grave, né? E que traz várias questões aí, não é? Deixa eu ver se nós temos alguma pergunta, mas eu já tenho uma que eu gostaria de fazer. Como interpretar? Porque nós observamos que essa criança teve uma confirmação de uma infecção pneumocócica e todo o quadro clínico dela sugere uma infecção bacteriana. Entretanto, houve a identificação de 3 outros vírus, não é? Acredito que tenha sido por técnicas de PCR, né? Então, como nós podemos interpretar essa identificação de vírus, de mais de um vírus, de vírus e bactéria? O que que a infecção, ou alguém justificaria essa infecção por algum desses outros agentes virais, ou todo mundo concorda que ela teve uma infecção bacteriana? Acho que seria bem interessante a gente discutir esse aspecto. Eu também vou dar uma olhada aqui, acho que alguém mandou uma pergunta. Ah, tá. O nosso chefe aqui também quer saber o que fazer com nossas escolhas de antibiótico frente à mudança nos critérios de sensibilidade do pneumococo, né? Que recentemente a gente teve essa grande mudança no CIREP, nos níveis do que é considerado resistência intermediária. Então, acho que também é uma grande questão aí para discutirmos. Ok. Primeiro, respondendo a pergunta da Lídia, e acho que eu fui bem feliz nos 4 slides posteriores que eu escolhi, porque abordam essas perguntas, tanto as tuas, Lídia, Edna, desculpa, tanto as tuas perguntas, Edna, quanto as do Luiz Vicente. Mas primeiro, abordando as tuas perguntas, Edna. Não necessariamente a detecção de vírus exclui a complicação, e muitas vezes a complicação bacteriana, como otite, como pneumonia bacteriana, acontece numa sequência de um quadro viral ou de quadros virais,
E talvez, assim, pegando o caso como exemplo, o que eu entendo desses 20 dias de sintomas da menina, que a menina fez complicações, fez quadros virais de sequência, né? Não temos como dizer qual vírus foi em qual momento, né? Mas fez quadros virais em sequências, complicou com otite e fez a pneumonia complicada. Ou seja, ter o pneumococo não exclui ela ter tido os quadros virais e vice-versa, né? Então, ninguém deixaria de tratar uma menina com uma pneumonia, com derrame pleural, com uma clínica sugestiva para pneumonia bacteriana, né? Nós fomos felizes em poder identificar o agente, que não é fácil, bacteriano, mas o vírus como um facilitador das complicações bacterianas, sobretudo da via aérea, e isso está super bem descrito. Então, uma coisa não exclui a outra, mas, claro, um painel para vírus, ele pode ser útil, para a gente conhecer a nossa epidemiologia viral e também para aqueles casos duvidosos, né, em que não tem certeza se tem um quadro bacteriano sobreposto, às vezes tu identificar um agente viral deixa o médico mais confortável de que aquela hipótese clínica seja um quadro apenas viral. Eu vou compartilhar meus slides novamente, porque o primeiro slide que, inclusive, eu tenho, ele é separado, é de um estudo que já tem alguns anos, mas que ele é muito interessante, de pneumonias que necessitaram hospitalização e tiveram confirmação radiológica nos Estados Unidos foi publicado em 2015 no New England, e foram dados de janeiro de 2020 a junho de 2012, e eles foram exaustivos na procura da identificação etiológica. Então, hemocultura, PCR em sangue, suave para vírus, líquido pleural. Então, eles tentaram fazer identificação para vírus e para bactéria de múltiplas maneiras para a identificação dessas crianças. Então, mais de 2.000 crianças que tinham evidência radiológica de pneumonia e estavam hospitalizadas, esse aqui é uma tabela resumindo os achados para as diferentes faixas etárias, todas as faixas etárias unidas. Então, a gente vê que os 4 primeiros agentes mais prevalentes foram vírus. E na amostra total, houve 81% de positividade, sendo 66% para pelo menos um vírus detectado. Para apenas bactéria, houve 8% de positividade. E para codetecção vírus-bactéria, 7%. Ou seja, a gente tem um impacto de doença viral que é muito prevalente. Isso não quer dizer que não existam pneumonias bacterianas, e a gente também tem que lembrar, especialmente para as faixas etárias maiores do micoplasma, a gente vê aqui o pneumococo lá na oitava colocação, né? Ou seja, não é necessariamente inexistente. E aqui, o meu caso, né? Vírus e bactéria seria, né? O meu caso estaria dentro dos 7%, mas mesmo crianças com pneumonias hospitalizadas, a gente tem um predomínio de identificação de agentes virais, tá? Esse aqui foi um estudo que eu só botei como exemplo, que ele foi um estudo conduzido na Inglaterra, em que a população é vacinada com a PCV13, e que eles tentaram ver, eles fizeram 4 grupos que diferiram entre dosagem do antibiótico terapia, e aqui era amoxicilina BID 2 vezes por dia, tá? Com baixa dose e alta dose, e a duração de tratamento que foi curto ou foi longo. E aqui tem algumas coisas que são interessantes. Eu sempre confesso que eu tenho um pouco de receio de curta duração e de diagnóstico etiológico. Eles tentaram ver crianças que tinham um quadro agudo, eles não usaram raio-x como um critério de inclusão, mas mais de 80% das crianças tinham raio-x, eles excluíram aquelas que tinham sibilância bilateral, né, para tentar refinar um pouquinho mais a população selecionada. E eles não viram diferenças no uso do antibiótico, da antibiótico terapia nesses diferentes grupos, no sentido do desfecho primário deles, que foi reuso, reutilização de antibiótico terapia. Então, naquela população, e aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de vacina de resistência bacteriana, que depende muito da vacinação que a tua população tem, né? E de uso de antibiótico terapia também. Então, para essa população, eles não viram diferença. Isso não quer dizer que se aplica totalmente ao Brasil, né? E eles tentaram ver também colonização de nasofaringe de pneumococo, e pós-tratamento antibiótico entre esses diferentes grupos não houve diferença no percentual de resistência entre os pneumococos colonizantes da nasofaringe,
tá? Então, aqui é diferente, né? O pneumococo causando doença é o pneumococo que eles identificaram na nossa faringe. Não houve diferença na resistência após tratamento de curta ou longa duração ou dose mais alta ou mais baixa. Aqui, falando um pouquinho de vacinas, eu vou chegar daí agora na pergunta do Vicky, que aqui foi o que aconteceu nos Estados Unidos com doença pneumocócica invasiva, ou seja, a pneumonia está dentro disso, tá? Que após a introdução da PCV7, houve uma diminuição significativa, e esses dados são semelhantes ao Brasil no sentido de redução significativa após a introdução da vacina pneumocócica, e lá em 2010 foi introduzida a PCV13, tá? E com aqueles valores que já se encontravam estáveis, com maior redução ainda, tanto dos pneumococos de todos os sorotipos, mas também e sobretudo dos pneumococos contidos na vacina PCV13. E eu até deixo como sugestão, quem quiser ler um pouquinho mais sobre resistência do pneumococo e vacinação, o artigo escrito pelo Daniel Jarowiecki, agora recentemente no Jornal de Pediatria, e o capítulo de resistência do pneumococo aos beta-lactâmicos no UpToDate. E aqui eu cheguei no Cireva, que daí é a pergunta do Vic. Tá? Como a gente interpretar esses dados, né? Desde que eu tive contato com o Cereva, acho que não só eu, mas todos nós vemos nos debatendo com esses dados, com os achados, e até porque além dos dados encontrados, esse ano a gente houve uma mudança do preditor, que antes era o CLSI, em que a resistência é a partir de 8, para considerar a cepa do pneumococo, não o sistema nervoso central, como resistente. Maior do que 4 era intermediário, ou que a gente chama de sensível, mas com aumento de exposição à medicação, ou seja, aumenta a dose, que é o intermediário, era a partir de 4. E atualmente no Cireva, o resistente é o que era o antigo intermediário, ou seja, com um valor maior, igual ou superior a 4. Tá? A gente via naquele momento, no Cireva, no anterior, a gente via uma prevalência do pneumococo, perdão, do 19A, com resistência intermediária, ou seja, acima de 4, a gente via de 62%, né, no anterior. E aí ele era descrito como intermediário, e acima de 8 a gente tinha 0. Aqui eu não sei dizer acima de 8, até porque o critério mudou, mas acima de 4 a gente tem 76%, sendo que o mais frequentemente detectado foi o 19A, que está contido na PCV13, mas não na PCV10. E o segundo e terceiros colocados, o segundo colocado foi o 3, em que ele tem um perfil para agressividade, mas não para resistência bem descrito. O 19A ele tem um perfil de agressividade, mas também de resistência, e às vezes de múltiplas, resistência a múltiplas classes farmacológicas de antibiótico, bem descrito, né? E depois o 6C, que não está contido na PCV13, né? Então a gente vê que o número 1, que é o 19A, aqui que foi responsável nos menores de 5 anos por 203 casos, dos 288 casos, ou seja, um valor, né, majoritariamente, ele tem esse perfil de resistência de MIC maior que 4 no Brasil, em quase 77% das crianças. Então, como interpretar isso? Eu, como é que eu acho que essa discussão vai muito além daqui hoje, né? Até gostaria da opinião dos colegas, mas a minha opinião é que a gente agora tende a, pelo menos utilizando esses critérios do BRCAST, e sabe que nos Estados Unidos eles usam CLSI, tá? A Europa tem usado o EUCAST, que é bem parecido com o BRCAST, né? Então, mas nos Estados Unidos, que estava até ali no cantinho da minha apresentação do CDC, tinha esses critérios, eles têm uma baixa também prevalência de resistência também, porque os critérios deles são CLSI, né? Então, assim, como é que eu vejo hoje? Eu acho que hoje a gente parte de uma dose aumentada da penicilina e da amoxicilina para manejo de otites e pneumonias. Conforme identificação e evolução do paciente, por exemplo, vamos pegar um paciente com pneumonia aqui interna.
a gente pode descalonar se a gente tiver identificação em IMICs mais baixos, mas se tem uma evolução que não é satisfatória, o paciente com múltiplas comorbidades ou que já chega mais grave, aí a gente vai ter que pensar num perfil de resistência plena e talvez a nossa primeira opção para esses casos que são pontuais, talvez a gente vai ter que considerar não ser a penicilina, e aqui leia-se penicilina, ampicilina, enfim, a gente vai ter que partir para uma outra droga. Enfim, acho que a discussão é ampla e certamente por tudo que tem já descrito de vacinação nas populações e substituição dos sorotipos por sorotipos não vacinais, nós no Brasil, com a vacinação da população predominante com a PCV10, seria diferente, porque a gente vê nos países que já são vacinados com a PCV13 um perfil diferente, né? Então, a gente teve aquela, aquelas perguntas da Conitec no início do ano, né, sobre a implementação de PCV13, com uma resposta favorável, vamos ver se de fato entra para poder a gente ter essa tal possível mudança futura, né? Não sei o que os colegas acham, enfim, gostaria de saber a opinião dos demais. Acho que só isso já seria um motivo de meeting para nós. Lídia, você Verdade. gostaria de comentar? Eu queria comentar, já que eu estou aqui do lado dos vírus, né? Eu vou deixar para você comentar em relação à vacina, Edna, mas como que a gente interpretaria, Magali, o encontro de mais de uma cepa, já que a gente está usando o PCR, né? Então, será que o que a gente está vendo ali é um vírus realmente causador daquele processo? Ou a gente está vendo um resquício do vírus, uma parte do DNA do vírus que foi de uma outra infecção prévia, a gente sabe que é muito comum as crianças se infectarem. O que a gente viu, assim, o que eu tive vendo era assim, que as crianças que tinham mais de um vírus, do jeito que a gente vê na fibrose cística, quando tem várias bactérias, a gente tem menos gravidade do quadro. Isso foi visto para os vírus também. Esses quadros mais graves os estudos mostraram que era só vírus sincicial respiratório, não tinha outros. Como que você interpreta o encontro de vários tipos de vírus? Até onde a gente pode confiar que todos estão ali? Até onde a gente tem que considerar que talvez não sejam todos causadores daquele processo? Verdade, como eu comentei anteriormente, eu acho que é uma codetecção viral. E lembrem que naquele caso clínico, vamos usar o caso clínico, acho que ele é bem ilustrativo para isso. A menina vinha com sintomas há 20 dias, então provavelmente ela fez o que eu brinco, um trem de infecções, né? Infecções virais e diferentes vírus ali a gente vê, então é possível que esses vírus, para mim, não são todos causadores de doença naquele exato momento, então ele é um passado recente que a gente detecta e que ela foi complicando com otites bacterianas, porque foi descrito que eles usam antibióticos, claro, a gente sempre fica na dúvida, mas a menina chegou com alteração bilateral, e era tudo daqueles últimos 20 dias, a menina era previamente rígida, nunca tinha usado antibiótico terapia antes daqueles 20 dias, e combinou com a complicação bacteriana, com a pneumonia complicada. Então, para mim, ali tem, sim, quadro viral e bacteriano, não todos naquele ponto presente, mas num passado recente, provavelmente é o que explica esse trem daquele sintomatologia dos últimos 20 dias e que foi ocorrendo complicações bacterianas secundárias aos quadros virais. Foi assim que eu interpretei e que acho que o IPCR ele nos ajuda exatamente que muitas vezes, ainda mais criança que fica muito exposta, é muito comum a gente ver codetecção viral, né? A criança interna por um quadro de sibilância, de bronquiolite, enfim, e a gente tem codetecção viral e muitas vezes é aqui, o resfriado da semana passada, junto com o quadro atual, e assim a gente acaba codetectando, mas verifica a presença de mais de um vírus. Eu gostaria também, Magali, complementar que a gente tem conhecimento de que alguns vírus, eles podem ser isolados em pessoas assintomáticas, e o bocavírus é um desses vírus, né? Que frequentemente, então até hoje, eu me lembro que quando o bocavírus foi inicialmente descrito, eu estava fazendo a minha tese, doutorado, e eu vibrei, desculpem, no sentido de ter identificado o bocavírus nessa população, eram crianças muito pequenas, de 6 meses, então, a gente já identificou naquelas crianças, mas até hoje há controvérsia sobre o papel realmente do bocavírus, porque frequentemente ele está associado a outros agentes virais ou até bactérias e não se sabe.
Por outro lado, alguns vírus, como o vírus social respiratório, influenza, frequentemente eles pouco ocorrem em pessoas assintomáticas, em crianças assintomáticas, então eles parecem ser mais patogênicos. Eu acho que a gente também tem que ter o cuidado ainda com relação à grande sensibilidade das técnicas de PCR, que de fato revolucionaram o nosso conhecimento sobre a etiologia das infecções virais. Acho que é por isso que hoje a gente sabe que os vírus predominam, mas há um dado que a gente não pode esquecer, ao meu ver, é que eles são sempre isolados na via aérea superior. Então, até que ponto eles estão realmente envolvidos na pneumonia, né? Então, acho que isso é realmente ainda há muito a ser discutido. Ser E estudado. é, E a- uma coisa que eu discuto também, que o painel que nós utilizamos aqui, ele avalia até algumas bactérias, mas que não se replica, e até por ser um swab nasal, a identificação nossa de bactéria é muito infrequente. Então, eu não posso dizer que, por eu ter testado, por exemplo, o micoplasma nesse kit de PCR, que aquele quadro que o paciente está fazendo de viés inferior está excluído que seja micoplasma. Então, essa é uma discussão que nós, no nosso departamento, também temos também ao contrário, reverso, né? De que o fato de eu ter pesquisado um agente na via aérea superior, né, e isso não seja identificado mesmo por PCR, que elimina que ele possa estar causando doença de via inferior, e isso para bactéria, e eu vou dar o exemplo mesmo do micoplasma, porque nesse kit que nós utilizamos há mais de um ano, ele tem a testagem para micoplasma, mas é de viária superior e não é infrequente a gente ver crianças com suspeita de quadros de infecção respiratória de viária inferior por atípico, por bactéria atípica, por micoplasma, então a gente acaba usando a sorologia, né, nessas dúvidas desses pacientes, né, e enfim, daí é também uma outra discussão, mas só para pensar o reverso também. Nós estamos no finzinho do nosso tempo. Eu vou responder, eu posso responder o que que vocês querem, o que que nós vamos fazer? O colega que me perguntou, é um pneumologista de adultos aqui de Ribeirão Preto, que perguntou, e eu achei muito interessante a pergunta dele, sobre a alteração de função pulmonar em crianças que tiveram esses quadros virais e depois a evolução para DPOC, né? Isso já está bem estabelecido, né? Uma das causas da DPOC são essas infecções virais na infância, mas, Pedro, muito mais as infecções mais graves, do tipo que evoluem para bronquiolite obliterante, como foi esse caso que eu mostrei, né? São casos que evoluem mesmo com bastante gravidade, com prova de função que não responde a broncodilatador, com uma obstrução mais ou menos fixa, e eu posso te dizer que eu já tenho alguns pacientes aí com 13, 14, 15 anos, esses pacientes não chegam na média de função pulmonar, já comprovando na nossa prática aquilo que a literatura já mostrou. Pode ser que esses pacientes sejam os futuros pacientes com DPOC. Por isso que eu digo que os adultos têm que frequentar os nossos webinars, nós agradecemos, né? Todos que estão aí, agradeço os elogios, a sessão foi muito elogiada, muito obrigada. Mas eu acho que está tudo coligado, né? A gente tem uma ligação muito grande, as doenças da vida adulta provavelmente iniciaram na infância. Então, eu acredito sim, Pedro, mas para esses quadros mais graves, não para esses quadros mais banais que a gente vê, senão vocês estavam perdidos. São muitos. tá, obrigada, Lídia. Acho que a gente pode passar mais uns 2 minutinhos. Eu queria só tentar trazer essa pergunta de Vicky, porque eu acho que realmente é algo a ser muito pensado, o que faremos, né? Eu acho que uma das coisas que Magali até já comentou e que os vários trabalhos mostram, o Chile, por exemplo, mudou o seu programa de vacinação, modificando da pneumo 10 para pneumo 13, porque esse fenômeno de mudança dos sorotipos não cobertos pela vacina. Então, acho que a gente tem um trabalho da Cristina Brandilhão que chama muita atenção dessa questão das crianças brasileiras, um trabalho com um número pequeno de crianças avaliadas, mas que chama a atenção dessa prevalência do 19A e mesmo os dados do Cireva, eles têm, nos últimos anos, um número menor de isolados, até por conta dessa questão da pandemia também, mas um predomínio marcante do 19A. Então, eu acho que, de fato, a história da vacinação dessas crianças
é importante no nosso raciocínio da abordagem terapêutica dessas crianças. E acho que, enquanto a gente não tem uma resolução do nosso Ministério da Saúde de adotar uma vacina com a maior cobertura de sorotipos de pneumococo, eu acho que nós, pediatras, podemos ter esse papel de orientar as famílias de que sempre que possível se opte pela vacina 13 valente. Não sei se vocês concordam, mas acho que isso é algo assim. Agora, acho que ainda não há evidências suficientes para que passemos a utilizar doses mais altas de amoxicilina em todos os casos de pneumonia da comunidade, daquelas crianças que serão tratadas ambulatorialmente. Eu acho que a gente ainda precisa um pouco mais de tempo para tomar essa decisão. Agora, sim, eu acho que nós devemos estar muito alertas à Atentos, né? possibilidade de ocorrência de resistência, principalmente naquelas crianças que receberam só a pneumo 10. E eu acho que mais ainda, a gente sabe que no mundo inteiro, agravado pela pandemia, e no nosso país, agravado pelas fake news, houve uma queda dramática na cobertura Das vacinal. vacinações. E Sim, não só para pneumococo, mas para todos os outros agentes que são prevenidos por vacinação. Então, acho que isso é muito importante, né? Nós, pediatras, alertarmos as famílias da importância da vacinação, né? A importância da vacinação para a influenza na prevenção de pneumonias bacterianas também. Enfim, eu acho que ainda é ainda são as medidas mais importantes, medidas preventivas. A gente viu na questão do vírus respiratório, a gente vê que ao longo do tempo, que bom, a mortalidade mundialmente por pneumonia vem caindo, e naqueles países onde essa mortalidade se concentra, que são os países da África, particularmente, alguns da Ásia, a introdução de vacinas, particularmente para hemófilos, para o pneumococo, é o que contribuiu para essa redução de mortalidade. Então, acho que é nosso papel como pediatra alertar essas famílias da importância, né, disso. E aí, só para a gente concluir, eu passo a palavra para vocês, né? Eu gostaria muito de agradecer a apresentação brilhante das minhas amigas queridas, né? A presença temos 63 participantes aqui. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. E eu acho que eu não me apresentei no início, vou me apresentar agora. Eu sou Edna Souza, sou pneumopediatra, sou professora de pediatria da Faculdade de Medicina da UFBA e coordeno o ambulatório de pneumopediatria do Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigada. Meninas, a palavra é de vocês. pessoal, tchau, boa noite. Agradecemos muito a presença de todos. Eu acho que falar de vírus, falar de pneumococo é um negócio apaixonante, né? Se deixasse, a gente ia até às 10 horas da noite falando sobre isso. Eu agradeço muito todos os elogios, o do Vic também nos elogiou pelo brilho. Isso vale muito para nós, né? Essa aprovação dos colegas. E estamos à disposição para quando precisar, quando quiserem, nós estamos aí, né, meninas? Sim, estamos sim, né? Eu queria agradecer aos participantes, às minhas queridas colegas. Cada pontinho que a gente tentou abordar aqui poderiam ser temas para aulas únicas, né? Então Uhum. a gente tentou trazer um pouco de tudo, dar um mesh, né? Então, porque a gente sempre tem muito o que discutir, né? Então, acho que é importante, eu agradeço o convite da sociedade, a companhia das colegas de todos vocês e desejo a todos uma ótima noite e um ótimo resto de semana. Obrigada, boa noite. Boa noite. Convite. Tchau, tchau.